Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lânia e sou a professora de filosofia de vocês. Bom, hoje é a nossa primeira aula de 2021. Primeiramente, bem-vindos ao terceiro ano, bem-vindos a 2021. Eu espero que seja um ano muito proveitoso. E essa é a nossa primeira aula de muitas que virão, tá? Nessa nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a introdução à filosofia, uma revisão dos conteúdos do segundo ano e uma breve introdução dos conteúdos que serão vistos no terceiro ano no livro 1. Bom, gente, vamos começar falando um pouco sobre a filosofia. É importante entender, primeiramente, que a filosofia do segundo para o terceiro ano, ela dá um salto bem grande, certo? Então, assim, por isso a gente vai voltar no tempo e conhecer um pouco mais da filosofia. Entender por que a filosofia veio parar aqui no Fundamental 1, já que alguns anos atrás a filosofia ela só era abordada no ensino médio, né? E atualmente não, ela está sendo abordada a partir do Fundamental 1, a partir do primeiro ano. A gente vai entender um pouco por que a filosofia veio parar no Fundamental 1. Aí, iniciando, a palavra filosofia ela é de origem grega e composta por outras duas. Philo, que significa amizade e amor, e Sofia, que significa sabedoria, certo? Então, filosofia significa o quê? Que ama a sabedoria, né? Então, a palavra filosofia, como ela tem uma origem grega, ela significa quem ama a sabedoria. E ela vai consistir no estudo de problemas fundamentais relacionados ao conhecimento, à lógica, à existência, à verdade, aos valores morais e estéticos, à mente e à linguagem. Então, gente, o que a filosofia ela vai fazer? Né? Ela vai estudar problemas que estão o quê? No nosso dia a dia, que estão acerca da nossa sociedade, que atingem a sociedade, a população de um modo geral. A filosofia é a busca de novos horizontes, é a busca por respostas, são questionamentos incessantes. Ou seja, quando você vai estudar a filosofia, você está tendo uma nova visão sobre as coisas, você está buscando resposta para algumas perguntas, né? E questionando sem parar diversos assuntos. A cada questionamento que fazemos, estamos buscando mais conhecimento e assim passamos a interpretar e pensar o mundo. Ou seja, quando a gente questiona alguma coisa, quando a gente não aceita qualquer resposta como sendo verdadeira, como sendo absoluta, a gente vai atrás de buscar a resposta que a gente julga ser correta. E com isso a gente vai adquirir conhecimento sobre um determinado assunto. A gente vai passar a interpretar da nossa maneira, pensar sobre diversos assuntos, mas pensar do nosso jeito, ter as nossas próprias opiniões. Então, quando a gente sai em busca desses questionamentos, a gente acaba conhecendo, aprendendo muito mais sobre aquele assunto. E quem é o filósofo? Bom, gente, o filósofo ele é um indivíduo que busca conhecimento. Ele é movido pela curiosidade, pelo questionamento do mundo e sobre os fundamentos da realidade. Então, o filósofo ele nada mais é que uma pessoa bem curiosa, que não aceita qualquer resposta como sendo verdadeira. Ele vai questionar, será que isso é verdade mesmo? Será que o que estão me dizendo está correto? E com esses questionamentos, ele vai em busca das respostas corretas e aí ele vai adquirindo mais conhecimento com as suas pesquisas. E ele vai realmente questionar tudo que está à sua volta. Bom, gente, agora que a gente já entendeu o significado da palavra filosofia, nós vamos falar um pouco sobre a origem da filosofia, onde ela surgiu, como foi que tudo começou. Bom, primeiramente, ela surgiu na Grécia Antiga, né? Um centro cultural importante. Gente, existem alguns estudos que questionam se ela realmente surgiu ou não na Grécia Antiga, mas a maioria dos estudos trazem dizendo, né, que ela realmente surgiu na Grécia Antiga. A Grécia ela foi um berço muito importante da nossa civilização. Muitas coisas surgiram na Grécia, muitas coisas aconteceram pela primeira vez na Grécia, então ela era um centro cultural muito importante para o mundo inteiro. E antigamente a gente tinha essa questão da visão mitológica. O que era essa visão mitológica? Primeiramente, nós sabemos que as pessoas elas têm necessidade de entender o porquê das coisas. E vocês também têm essa necessidade. Só que hoje tudo é muito fácil. Por exemplo, se você quiser entender como a chuva acontece,
Você vai lá, faz uma pesquisa em um livro, faz uma pesquisa na internet e aí você consegue descobrir como é que a chuva acontece. Mas antigamente a gente não tinha essa tecnologia que nós temos hoje e as pessoas mesmo assim buscavam respostas, principalmente para os fenômenos da natureza. E aí é onde entra a visão mitológica. As pessoas acreditavam que todos os fenômenos aconteciam por conta dos deuses, certo? Por isso a gente chama de mitológica, porque estava relacionada aos mitos. E nesses mitos, os deuses, eles eram os heróis, capazes de fazer tudo, com poder para tudo. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente tem a questão da chuva. Antigamente, eles não sabiam por que a chuva acontecia. Aí eles tinham o mito de Thor. Eles achavam que chovia porque o Thor estava zangado e aí ele agitava o seu martelo e fazia com que a chuva acontecesse. Mas nós sabemos hoje que isso não é verdade, né? Nós sabemos que a chuva acontece por conta do processo de evaporação da água e aí ela se condensa dentro das nuvens e acaba acontecendo a chuva. Mas naquela época as pessoas tinham essa curiosidade: poxa, por que chove? E aí entrava essa questão dos mitos, né? As respostas estavam todas dentro desses mitos e eles tinham essa visão mitológica. Mas com o surgimento da polis grega, ou seja, das cidades, né? Os filósofos, que na época eram considerados enviados dos deuses, eles começaram a investigar os fenômenos naturais. Então, assim, os filósofos que tinham lá nas cidades gregas, eles começaram a desconfiar que esses fenômenos não tinham muito a ver com essa história de deuses, não. Então, eles começaram a investigar, pesquisar como é que aconteciam esses fenômenos naturais. Bom, nessa situação, o pensamento crítico ele começou a florescer e muitos indivíduos começaram a buscar respostas racionais para o mundo fora da mitologia. Ou seja, as cidades elas começaram a se desenvolver, as pessoas começaram a perceber que os deuses não tinham esse poder todo que eles acreditavam que tinham. E com isso elas começaram a desconfiar que as coisas aconteciam não por conta dos deuses, por outros fatores. Eles não sabiam quais eram esses fatores, mas eles sabiam que não estava mais tão relacionado aos deuses. E essa atitude de buscar um conhecimento lógico, né, e racional foi que significou o nascimento da filosofia. Ou seja, a mitologia ela começou a perder força e com isso a filosofia ela começou a surgir. O primeiro filósofo de que se tem assim, que as pessoas falam que é o primeiro filósofo, né, que a história mostra, é o Tales de Mileto, certo? É da cidade de Mileto, né, que ele é chamado por Tales de Mileto. Então ele é conhecido como o primeiro filósofo. A gente não tem muitas coisas escritas do Tales e as coisas que a gente tem escritas do Tales foram justamente escritas por outros filósofos. E o Pitágoras foi que criou o termo filosofia. Até então a gente não tinha essa origem, a gente não tinha esse termo filosofia. E o filósofo Pitágoras foi que criou, né, que originou, deu origem ao termo filosofia. Bom, a filosofia, gente, ela ficou dividida em alguns períodos. Cada período teve um momento de estudo, cada período estudou alguma coisa. E esses períodos também tiveram filósofos que se destacaram, tá? E vocês vão estudar alguns desses filósofos no decorrer da vida escolar de vocês. Bom, a gente tem o primeiro período que foi a filosofia antiga. Nessa época, os filósofos que mais se destacaram foi o Tales, o Heráclito, o Sócrates, o Platão e o Aristóteles. Vocês irão estudar bastante sobre o Platão. E depois da filosofia antiga, a gente teve a filosofia medieval. E aí, nessa época, quem se destacou foi o Santo Agostinho, que também o nome dele é Agostinho de Hipona, mas ele ficou conhecido como Santo Agostinho, e o São Tomás de Aquino. Bom, na filosofia moderna, a gente tem outros filósofos que se destacaram, que foi o Maquiavel, o Immanuel Kant, o Jean-Jacques Rousseau, o John Locke e o René Descartes. Vocês vão estudar bastante sobre o John Locke e o René Descartes. E na filosofia contemporânea, a gente tem o Friedrich Nietzsche, o Karl Marx, o Jean-Paul Sartre, o Arthur Schopenhauer e o Zygmunt Bauman. Gente, vocês vão estudar muito sobre o Jean-Paul Sartre, tá? Ele vai fazer muita parte da vida escolar de vocês nesse momento aqui do Fundamental 1.
Bom, e agora a gente vai falar um pouco sobre a importância da filosofia na escola. Por que é importante estudar filosofia na escola? Por exemplo, eu não tive o privilégio de estudar filosofia na idade de vocês. Quando eu fui estudar filosofia, eu estudei filosofia somente no ensino médio, porque antigamente a gente não tinha filosofia no Fundamental 1. Mas hoje a gente estuda filosofia no Fundamental 1. E agora eu vou explicar para vocês por que é tão importante estudar filosofia na idade de vocês. Primeiramente, a filosofia ela vai desenvolver a capacidade de levantar ideias e discutir sobre diferentes temas. Ou seja, você vai começar a pensar, ter ideias sobre assuntos que antes você não tinha e você vai discutir, debater sobre esses temas. Você vai pensar, você vai começar a ter sua própria opinião sobre esses temas. Ela qualifica o aluno para a vida pública e ser um membro efetivo na sociedade. Ou seja, a filosofia está muito preocupada com a questão de cidadania, de tornar o aluno um cidadão efetivo dentro da sociedade. Ou seja, ela trabalha essa questão de ser da pessoa ver o outro, né, como ser humano, ter mais empatia pelas pessoas, da questão também de se comportar dentro da sociedade, da questão de se impor, de ter a sua própria opinião. Então, ela, de todas as disciplinas, ela é aquela que vai te qualificar para ser realmente um cidadão efetivo dentro da sua sociedade. Ela possibilita abrir a mente para novos conceitos ou até novas mudanças. Ou seja, a partir da visão dos filósofos, você começa a ter novos conceitos. A filosofia ela nunca vai te dizer o que é o certo ou o que é o errado, mas ela vai trazer, por exemplo, a opinião de vários filósofos sobre o mesmo assunto. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Com relação à arte, o Platão ele tinha uma opinião sobre a arte. Ele achava que a arte era uma imitação. Já o Aristóteles, ele dizia que a arte era uma nova visão do mundo. Enfim, você vai conhecer vários conceitos do mesmo assunto. E aí você vai ter suas próprias conclusões e dizer, eu concordo com Platão, não, eu concordo com Aristóteles. Mas nunca você vai ter aquele momento de um está errado e o outro está correto. Você vai ter vários pontos de vista para analisar e tirar a sua própria conclusão. Ela desperta o espírito crítico para que a gente possa ter uma visão clara diante dos fatos da vida. Ou seja, você não recebe as coisas e acha que tudo está correto e é daquele jeito. Você começa a ter espírito crítico. Mas quando a gente fala de espírito crítico, não é a questão de criticar tudo, mas é a questão de questionar se tudo que foi falado para você realmente está correto. Isso é importante porque, primeiramente, quando você entra para fazer uma pesquisa na internet, você entra no primeiro site que apareceu. Se você tiver espírito crítico, você vai olhar, vai ler, vai pensar, será que isso aqui mesmo está mesmo correto? E aí você vai fazer uma pesquisa em um outro site. Você vai fazer pesquisa em vários sites e aí você vai tirar a sua conclusão. Isso é ter espírito crítico, né? É você questionar o que você está lendo, realmente investigar se aquilo está correto ou não. E ela desenvolve uma maneira autônoma de pensar sobre diversos assuntos, impulsionando o conhecimento. O que é essa maneira autônoma? É a famosa a minha opinião com base no meu conhecimento. Eu não tenho mais opinião porque o meu coleguinha falou, eu não tenho mais opinião porque o meu vizinho falou, eu tenho a minha opinião porque eu li sobre aquele assunto e eu achei que aquela opinião, aquela conclusão que eu cheguei é a mais correta. Você passa a pensar sozinho, entendeu? E ter a sua opinião sobre diversos assuntos. Bom, gente, no segundo ano, vocês tiveram alguns conteúdos que foram abordados. Os pensamentos e a forma de pensar. Tá vendo que a gente já vai aqui, tem aqui assuntos que realmente vão mexer com a questão que a gente chama de teoria do conhecimento, né? A questão de como é que você conhece as coisas. Você começa a pensar sobre isso, como é que você pensa, as formas de pensar. Fala também sobre os sonhos, né? Os sonhos, é um conteúdo muito abordado pelo René Descartes, que ele diz que a gente confunde os nossos sonhos com a realidade. Fala sobre a questão do diálogo, monólogo, conversa, debate. Está percebendo aqui que o ato de você conversar com alguém, se você debater um assunto, você vai adquirir conhecimento. Fala sobre a questão de aprender a escutar também, porque quanto mais a gente escuta, mais conhecimento a gente vai adquirindo. Fala também sobre a questão de respeito e amizade, tá vendo aí? Já tá trazendo aquele lado de empatia, de cidadania, né? Respeitar o próximo. Como essa questão de ter amizade com os outros.
Fala também sobre as brigas, porque as brigas, gente, quer queira ou não, elas também são importantes no nosso processo evolutivo, né? A gente cresce quando a gente briga com alguém, a gente começa a ter uma outra visão. Fala sobre o filósofo Aristóteles, né? E a cidade ideal, que o Aristóteles falava que a cidade ideal, as pessoas tinham que ser amigas. É importante, vocês vão conhecer muito sobre o Aristóteles aqui no Fundamental 1. Fala sobre a questão da empatia e solidariedade, tá vendo? De novo, a questão de cidadania, né? Você se pôr no lugar do colega, você ser solidário às pessoas, ajudar quem é amigo e quem não é. Isso também é muito importante. Isso aqui também, gente, lembra muito o filósofo Platão, que ele dizia que a gente tinha que ajudar as pessoas e praticar o bem comum, o bem de todos, independente se era seu amigo ou se não era seu amigo. E fala sobre a questão das opiniões diferentes, que também ajudam. Lógico, gente, às vezes quando a gente escuta uma opinião diferente da nossa, a gente começa a questionar o que a gente está pensando. Então, isso também é importante para desenvolver a nossa capacidade de raciocinar e de refletir. E fala da questão do mundo, que ele sempre está em mudança, né? Então, fala sobre justamente isso, as mudanças que ocorrem no mundo, que também é importante, porque a gente tem que ser um cidadão ativo e efetivo dentro da nossa sociedade. Bom, e no livro 1, né, os conteúdos que vocês irão ver é a questão da curiosidade, certo? Ou seja, o que a curiosidade vai influenciar na minha vida, o que eu vou aprender se eu for curioso, né? Lembrando que os filósofos, eles eram muito curiosos, tá? E vai falar também sobre a questão de coisas que despertam a nossa curiosidade, porque nem tudo desperta curiosidade na gente e nem todo mundo tem curiosidade sobre a mesma coisa. Isso é uma coisa muito individual. E fala sobre satisfazer essa curiosidade, como é que eu faço para satisfazer a minha curiosidade. Fala sobre as consequências da curiosidade. Quando você é curioso demais, quais são os benefícios disso? Quais são os malefícios, ou seja, quais são os problemas, né, que você vai adquirir se você for curioso demais? E traz a Caixa de Pandora, que é uma história que fala justamente também sobre a questão da curiosidade e as consequências da curiosidade da Pandora. Bom, gente, eu termino a minha aula hoje deixando uma frase para vocês bem legal. Não se ensina filosofia, ensina-se a filosofar. Immanuel Kant. Ou seja, o Kant, ele fala o seguinte, que a gente não ensina a filosofia, né? A gente tem que ensinar os alunos a filosofar, a pensar. A gente traz a filosofia para dentro da escola para desenvolver nos nossos alunos a capacidade de pensar, de refletir e de adquirir conhecimento com isso. Eu agradeço muito a atenção de vocês, tá? Desejo a todos bons estudos e espero vê-los em breve. Grande abraço, tchau, pessoal!